Oi, gente! Então, hoje vai ser um vídeo, né, de diário de gravidez. Eu vou contar pra vocês como está sendo essa minha experiência aí nesse primeiro trimestre de gestação. Já estou no quarto mês, já estou entrando aí no quarto mês. E eu vou contar pra vocês como foi, né, como está sendo essa minha experiência, já que eu tenho também, já estou grávida do segundo filho e são sexos diferentes, né? O primeiro eu tenho uma menina, a minha filha já fez 7 anos e agora estou grávida de um menino. E quem não viu aí, quem está chegando agora, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui abaixo. Depois vocês podem estar clicando aí, quem não viu também, já é inscrito, mas não viu ainda, o meu vídeo lá do chá revelação. Muito lindo, muito emocionante, gente, até agora eu nem acredito ainda, parece que assim nem caiu a ficha. Mas vamos lá, vou contar como está sendo essa minha experiência. Então, eu tenho, né, uma filha de 7 anos, então, menina. Será que gravidez de menino e de menino são diferentes? Para mim, está sendo diferente. Então, eu acredito que seja, dependendo eu acredito que o organismo, né, de cada mulher reage de uma forma diferente, tá? O meu está sendo diferente. Com a minha filha eu tinha 28 anos, então já estava quase lá beirando os 30 anos, né? Então eu tinha 28 anos e, gente, eu não senti, vamos dizer assim, logo no início, bem no início, senti algumas cólicas mais fortes, mas quando eu fui para minha primeira consulta, falei das cólicas que eram bem chatinhas, umas cólicas bem fortes, que incomodava mesmo, eram as dores assim bem fortes, bem aqui, vamos dizer, no pé da barriga, como a gente fala. E ele falou que isso é bem comum, né, porque é quando o útero, né, da mulher tá se acostumando com, gente, é um corpo estranho, né, então tá se acostumando, então tem mulheres que têm reações diferentes. E ele passou se eu não me engano, foi o Buscopan, porque isso aí tá com 7 anos atrás. Foi o Buscopan. E eu tomei tranquilo. E passou uns dias, já foi bem tranquilo. E assim, gente, passei os 9 meses praticamente que eu não senti nada, né, de sintomas mesmo, de enjoo, de vontade de comer isso, de comer aquilo. Não, foi uma gravidez bem tranquila. Bem mais no final da gestação, tive aquele pequeno inchaço nos pés, que eu acredito que é bem comum, mas não muito, porque a gente já vai ficando mais pesada. O bebê já está na fase ali já de praticamente sair e você vai ficando pesada e não tem como, muito difícil, os seus pés, né, aquela retenção ali de líquido não causar um inchaço, mas foi praticamente isso, sintomas, né, vamos dizer, as reações que eu tive, que foi aquelas cólicas bem no início, mas também remédio, e bem no final da gestação, que tive aquele leve inchaço, também não foi exagero, e eu tive também uma alergia no meu tornozelo e na minha barriga, uma alergia que ficou, que dava mesmo aquela vontade de coçar mesmo, desesperada. Aí também tomei uma medicação que o médico passou para mim e depois foi só aguardar a minha princesa vir. Eu, na verdade, assim, a primeira gravidez, você não sabe como é que é, né? Você fica ansiosa, então é tudo novo. Pra falar a verdade, a gente tem medo, né?
porque a gente não sabe como é que é. Mas assim, eu queria ter um parto normal, mas não foi possível, porque ela estava pélvica, né? Ela estava sentada, não teve como, né, ter ela de um parto normal. É tanto que eu cheguei na maternidade, eu já estava com 9 centímetros dilatado e não senti muitas dores, né, umas cólicas já, aquelas contrações, aliás, já quando começou mesmo, aí foi quando viram que eu já estava com 9 centímetros dilatado, mas ela estava pélvica. Então, tive ela de um parto cesárea, mas graças a Deus foi tudo bem, me recuperei bem e foi tudo certo. E agora, né, estou grávida aí do meu segundo bebê, também há 5 meses atrás, mais ou menos, tive um aborto, fiquei grávida e quando estava na sexta semana, já quase entrando na 7ª semana, sofri um aborto. Foi algo assim muito difícil, um momento muito difícil que eu passei. Quem também não assistiu aí o vídeo pode estar assistindo aí, que eu conto bem detalhado como aconteceu. Então foi aquele baque mesmo pra mim, porque quando você sofre um aborto, quando fala em aborto, você, parece que só acontece com os outros, acontece no vizinho, mas com você não acontece. Mas quando aconteceu, é bem difícil cair a ficha que tá acontecendo. Então, mas dou graças a Deus que não foi preciso fazer a curetagem, porque é um processo aí bem difícil. Quem já fez, não tem experiência no processo aí da curetagem, diz que é bem dolorido também. Além de você estar sofrendo com a perda, ali com a perca do bebê, vem ali a curetagem, mas graças a Deus não foi preciso eu fazer esse processo, foi expulso, sem precisar eu fazer esse processo aí da curetagem. Mas passei por esse momento e depois de 5 meses aí fiquei grávida novamente. E assim, tanto da minha primeira gravidez e desde quando a gente resolveu ter um segundo filho, a gente sentou, a gente conversou, foi tudo planejado. Então, quando eu soube que eu estava grávida, também não foi aquele assombro, porque era uma coisa que a gente já estava planejando. Lógico que a gente fica muito feliz quando a gente vê lá o positivo, mas tanto dessas gestações foi tudo planejado. E quando eu fiquei grávida depois do aborto, né, depois de 5 meses, eu já sabia que eu estava grávida, não fiz teste nenhum, porque eu comecei também a sentir os seios bem doloridos, assim também como eu senti da minha filha, que já tem 7 anos, os seios bem doloridos. Não senti eles maiores, mas eu senti eles bem sensíveis, bem doloridos. Mas aí é mais ou menos assim 1 semana e depois vai passando. Depois passou um tempo para mim fazer o positivo, aí eu já estava com quase 2 meses quando eu fui fazer o teste para me poder contar aí pro meu esposo, porque quando você passa por um processo aí de um aborto, você fica com aquele medo, com aquele receio, com aquela angústia de realmente deu positivo, você fica feliz, mas no mesmo instante você fica triste, é algo assim inexplicável. E deixei passar justamente aquele tempo
que foi o mesmo tempo que eu perdi o bebê. Também não contei para mais ninguém, foi somente para ele mesmo. E fui começar a fazer os exames, aquelas consultas mesmo de rotina. E fui muito apreensiva na minha primeira consulta. Gente do céu, eu tava tremendo, eu tava muito nervosa. Eu acho que a minha pressão, ele disse que não ia nem medir, porque eu sabia que a minha pressão tava alta. Mas é porque eu tava muito ansiosa, porque eu sabia que eu estava grávida, mas eu queria ver, eu queria ouvir o coração do bebê, eu queria ver realmente que tinha ali um bebê, mesmo eu sabendo que tinha. É algo assim que foge assim do nosso controle. E quando eu vi ali naquela tela, aquele bebê ali se movimentando, o coraçãozinho mexendo, gente, é uma alegria assim sem tamanho. É assim aquele ok que dá na sua cabeça mesmo, de alegria de ver, mas no mesmo instante ainda continua a dúvida. E ele foi bem claro pra gente que isso aí ia ser constante, praticamente até os 9 meses. Eu só ia mesmo ter certeza, vamos dizer assim, cair mesmo a ficha quando eu tivesse com o bebê nos braços. Mas é desse jeito. Então já estou no 4º mês, passei aí por esse primeiro trimestre, que é um período, né? Esses 3 meses é onde, na maioria das vezes, acontece o aborto. Então é um período que você tem que ter mais cuidado. Não que nos outros meses também você não deve ter aquele cuidado, mas é os 3 meses aí bem complicados, mas graças a Deus passei por esse processo aí desse primeiro trimestre. Tô entrando aqui no 4º mês e já tive algumas reações também, que agora melhorou bastante. Olha só, meu pescoço aqui, não sei se dá pra ver bem, tá bem escuro aqui, da minha filha. Não tive nada disso, como eu falei pra vocês. Foi uma gravidez bem tranquila. E no meu rosto também percebi que o meu rosto tá bem manchado. Eu tava usando, né, até uns produtos mesmo pro rosto. Parece assim que nem adianta, então até parei de usar. Vou começar a usar aí só depois que eu tiver o bebê mesmo. Então, olha só, tô bem manchada aqui, ó. E de espinha também, umas manchinhas assim escuras. Tô bem manchada. E também tive o chamado enjoo. Da minha primeira não sabia o que era isso. E agora tive sim enjoo. Não foi aquele exagero, mas era assim, comia, nunca deixei de comer, mas eu começava a comer e assim, dava aquelas 3, 4 colheradas ali e parece que eu tinha que parar porque parece que eu já estava ali saciada e não descia mais, não descia. Então foi assim bem diferente essa minha gestação de menino para menina. A minha foi diferente. Então a minha foi diferente, está sendo diferente. E nunca deu aquele embrulho assim na barriga, não. Mas também ficava constantemente com aquele... quando você tá com vontade de comer alguma coisa, né? Uma comida bem gostosa e você fica com aquela água na boca. Então era o dia quase todo com aquela vontade na boca, mas não era mesmo aquela vontade de comer. Parece que ficava com um gosto assim meio estranho na boca. Também, gente, nesse primeiro trimestre aí, foi uma época
que aqui na minha casa tem um pé de manga. Pé de manga, manga comum. Gente, tinha tanta manga. E eu gosto muito de comer manga de vez, que é aquela manga que não tá nem madurinha e também nem tá muito verde, mas ela tá de vez. E eu gostava de comer com sal, mas dessa vez eu só queria comer a manga bem madurinha mesmo, aquela tá bem molinha mesmo, sem sal, sem nada, ela bem docinha, bem molinha. Era o que era a forma que eu gostava de comer, que não era bem assim que eu comia a manga. Então foi uma coisa assim que eu também percebi. E também eu acho que é bem comum o cansaço, o sono. Gente, é uma coisa assim que a gente parece que não é fora do comum. Eu lembro que final do ano a gente estava fazendo os preparativos, né, para fazer a comida à noite, para final de ano, para Réveillon. Aí eu estava na casa da minha cunhada, aí a gente se dividiu pra gente fazer a comida, e lá teve um momento que eu praticamente abandonei abandonei o que eu estava fazendo e tive que deitar e dormir. Não é aquele sono de horas, mas parece que o seu corpo tá pedindo ali uma pausa ali, um sono, um cansaço assim meio estranho, a gente não sabe bem explicar. Então é um trimestre aí bem conturbado, bem estranho. Não vou dizer para todas as pessoas que são assim, mas para mim está sendo, mas para mim foi dessa forma. Então a gravidez de menina e de menino está sendo diferente. E também deixei nos comentários para quem aí tem um casal, se realmente também aconteceu dessa forma com vocês, se os sintomas foram diferentes ou se foram iguais, ou se isso aí é extrema coincidência também. A questão da barriga também, eu percebi, né? Não sei se é coincidência mesmo, mas eu acredito que seja, gente, coincidência, mas eu percebi que da Anne, a minha barriga era bem espalhadinha, e do meu bebezinho aqui, menino, está sendo aquela barriga bem pontudinha, bem aqui pra frente mesmo. Mas vamos deixar aí crescer mais pra gente ver como é que vai ficar esse barrigão. Então é isso, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.